E eu recebo aqui hoje, com muita satisfação, o Jones Dari Goetter. Falei certo, doutor? Certíssimo. O Jones Dari, ele que é reitor da Universidade Federal da Grande Dourados e aceitou o nosso convite para participar do microfone aberto. Jones, primeiramente, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e a Massa FM está à disposição da universidade para contribuir também com informações aos alunos, aos calouros, aos veteranos e à comunidade acadêmica. Bom dia a todas e todos, ouvintes, bom dia Ginésio e todos da equipe aqui da Rádio Massa FM 90,3 aqui de Dourados. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês nesta quarta-feira bonita de sol e muito quente. Muito quente. Todos também esperam que a temperatura abaixe um pouco, que a chuva venha. Mas é bonito também estar aqui porque é o momento de fazer parte da Rádio Massa aqui em Dourados. E é fundamental para uma cidade como Dourados e como uma região da Grande Dourados que abarca 34 municípios do Cone Sul, ter uma instituição dessa envergadura de informação e comunicação em tempos, Ginês, tão difíceis, que é também a produção maciça de fake news. Então a gente conta muito com esse pool de instituições, esse pool de empresas, entidades, instituições, para pensarmos e fazermos uma Dourados e uma região da Grande Dourados cada vez melhor nos seus diversos campos, como o nosso da educação superior, mas articulado com vocês da comunicação, articulado com as escolas de ensino fundamental, articulado com setores da economia, do agronegócio, da agricultura familiar, do conjunto de comunidades que fazem essa região tão bonita que a gente precisa também prosperar e avançar bastante. Então, uma alegria muito grande estar com vocês, estou muito feliz de estar aqui. Jones, obrigado por essas palavras, né? A gente acompanha, né, a UFGD. Eu, particularmente, acompanho a UFGD desde a criação. Eu fiz reportagens na época, ainda com o saudoso Wilson Biasotto, né? Ele me mostrou os projetos da época, ele compartilhou sonho, né? Fiz uma grande reportagem na época para ele na televisão, com ele, né? Porque ele era a fonte viva também, né? Então, e o senhor trouxe aqui a necessidade da gente fortalecer, né, as instituições de comunicação, o jornalismo com qualidade, né, o cuidado com a informação, ouvir a fonte, né, da onde que vem a notícia, para o reitor que falou aqui sobre fake news. Então, e as pesquisas indicam que a rádio tem muita credibilidade, né? Então, o trabalho bem feito, né, aproveitando a fala do senhor, é um cuidado que a gente tem diariamente. E a gente gosta muito aqui na rádio de ouvir as pessoas. Por isso que o nome do programa chama Microfone Aberto. Bom, né? Para as pessoas falarem e para as instituições falarem, nada mais importante do que a gente ouvir direto da fonte a informação precisa e a informação correta. Mas, professor, a gente está voltando às aulas e depois a gente fala um pouquinho mais da história da UFGD. Qual que é a expectativa para mais um ano na Universidade Federal da Grande Dourados? Muito boa expectativa. A perspectiva é que nós tenhamos a entrada entre 2.000 e 2.200 estudantes na graduação e na pós-graduação aqui na UFGD, compondo então um universo de 8.000 estudantes na universidade. Então vamos chegar a 8.000 estudantes. 8.000 estudantes na universidade. Hoje nós temos 40 cursos de graduação e, olha só, 40 cursos de pós-graduação, nível mestrado e doutorado. É uma instituição consolidada, a principal do Cone Sul do Estado, uma das principais do Estado. Tivemos ano passado o recredenciamento da UFGD junto ao MEC e tiramos a nota máxima, nota 5 no credenciamento, junto ao Ministério da Educação. E com os investimentos que estamos conseguindo nos últimos 3 anos para cá, tem ajudado muito a universidade a pensar tanto o avanço em projetos
no interior da instituição, mas fundamentalmente para fora da instituição. Hoje, a UFGD, como todas as universidades, principalmente públicas, mas não só elas, tem um papel fundamental, Ginês, que é um processo de articulação com as demandas sociais. Há um tema muito importante que o estudantado que está entrando, quem já está presente junto com toda a comunidade acadêmica, de pensar as articulações, os diálogos e os projetos sociais naquilo que nós definimos como interação social e contrapartidas da universidade também à sociedade que nos sustenta. Por isso, a ênfase sempre numa instituição pública, gratuita e de extrema qualidade. Agora, o senhor disse números aqui que são importantes, né? O senhor falou da consolidação da UFGD. 8 mil estudantes de graduação, em geral. 40 cursos de graduação. Não é 4, é 40. 40 cursos de pós-graduação. Então, quando a gente analisa esses números, reitor, a gente percebe claramente que para chegar nesse patamar, foi preciso construir, foi preciso trabalhar muito, foi preciso investir. E quando eu tenho 40 cursos de graduação, eu imagino a quantidade de professores, né, de pessoas que estão trabalhando toda na composição pedagógica, pós-graduação, ou seja, a universidade chega este ano a 20 anos de fundação. Foi em 2005, né, agosto, se eu não me engano. Julho, 29 de julho. Julho de 2005. Então, em julho deste ano, a gente vai comemorar aqui 20 anos da UFGD. E é por isso que eu lembrei do Biasotto, que foi mais ou menos na época que eu fiz a reportagem com ele. Mas então, 20 anos de investimento, 20 anos de história. Claro que há dificuldades, há obstáculos no caminho, mas como tudo, né? E a universidade se consolidou e hoje é um grande polo de pesquisa, né, professor? Gerando conhecimento, gerando pesquisa e formando os profissionais de Dourados, de região. A universidade hoje consegue dimensionar a origem dos estudantes que vêm para cá? Mais ou menos 50% da região e 50% de fora da região. Com os processos e instrumentos de democratização da universidade nos últimos 20 anos, especialmente com o SISU, que possibilita a partir do Enem o interesse, as matrículas de estudantes de todo o Brasil, há esse processo de diversificação que é muito importante nessa relação entre estudantes daqui com o aprendizado também, o diálogo, a convivência com estudantes de fora. Mas veja, em 2005 tínhamos um sonho de criar a UFGD. Éramos o CEUD. E um conjunto de pessoas articulados às suas instituições e principalmente numa sintonia entre governo municipal, governo estadual e governo federal. Em 2005, criamos a UFGD. Até então era vinculado ao UFMS. Exatamente. Temos um enorme respeito pela nossa mãe, o UFMS, que é até hoje uma grande parceira nossa. E veja, eu quero salientar isso porque nós insistiremos ainda mais, como estamos insistindo, em pensar a UFGD como uma das instituições, como eu falava no início, participantes dessa construção contínua de Dourados região, como um lugar bonito para a gente estudar, para a gente trabalhar e para a gente viver. Em 2005, o CEUD, que se transforma na UFGD, tinha 96 professores. Hoje temos 620. Nós tínhamos 100 técnicos administrativos. Hoje temos 900. Nós tínhamos 1.200 alunos. Hoje, em torno de 8.000. Nós tínhamos 12 cursos de graduação. Hoje, 40. Nós tínhamos 3 mestrados. Hoje, 25. Nós tínhamos um doutorado. Hoje, 15. Então, nós temos a capacidade dessa articulação dentro da universidade, e esse é um trabalho resultante
da ação, do empenho de cada servidor e servidor nosso. Em cada lugar. Não importa o que faz. Não importa se é reitora ou reitor ou se é auxiliar administrativo. Não importa. A universidade, a UFGD, é essa instituição que se envolve no seu dia a dia no projeto, que não é um projeto da universidade sozinha, é um projeto de cidade. É um projeto de região articulado hoje também a projeto nacional de Brasil e a projeto internacional no envolvimento que nós temos hoje em projetos e ações de internacionalização. Por exemplo, na semana passada estivemos em Paris, temos uma missão da universidade com 6 pessoas em Paris e passamos 10 dias conversando com um conjunto de instituições da França para pensar projetos nos próximos 4 anos articulando o FGD e a França. Intercâmbio de conhecimento. Estudantes, docentes, técnicos, projetos e assim por diante. Porque esse é o nosso lugar que a gente precisa avançar, investir e pensar numa formação profissional cada vez mais qualificada, porque o mercado é cada vez mais exigente. Então, a atuação em inovação, por exemplo, tecnologia, novas formas de produção, novas formas de ensino-aprendizagem, por exemplo, são fundamentais. Agora, Jonas, o senhor, em poucas palavras, o senhor traduziu para a gente essa evolução da UFGD nesses 20 anos. Falando de números, né? De quanto era e de como está hoje o número de técnicos, o número de professores, o número de alunos, o número de cursos. E quando a gente chega num patamar de 20 anos, também é importante que a gente acaba fazendo uma avaliação, né, dessa trajetória. Quando a gente pensa no futuro, o senhor já falou um pouquinho aqui de fazer novas conexões, inclusive internacionais, mas quando eu penso no futuro da UFGD, o que se planeja? O que se olha no horizonte para daqui 10, 20 anos? Qual que vai ser esse novo papel da universidade? Fundamentalmente pensar o novo tempo que a sociedade nos coloca. Isso pressupõe também uma análise e uma avaliação importante para dentro na revisão contínua dos cursos que nós oferecemos, seja de graduação, pós-graduação ou qualquer outro. Se nós percebemos hoje a aceleração contínua das relações, as mais diversas, sejam econômicas, tecnológicas, sociais, etc., nós também temos que olhar para dentro da universidade e verificar aquilo que ainda nos aproxima das demandas sociais, mas aquilo que faz com que nós também, junto com a sociedade, consigamos mapear as expectativas para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. O que vai acontecer no mercado de trabalho, por exemplo. Exatamente. Hoje, desafios enormes são inteligência artificial, que é algo que está chegando muito forte na universidade, e como que, por exemplo, esses aspectos técnico-tecnológicos fazem com que a gente tenha que lidar em profissões muito diferentes, como na área da produção da terra, no uso de drones hoje e de uma agricultura completamente mecanizada. Nós falamos isso hoje aqui no Agro é Massa sobre drones, precisão, enfim. Exatamente. Então, como que nós articulamos isso também a práticas de produção ainda, digamos, convencionais, tradicionais. Na medida que Dourados, mesmo se colocando como um dos centros do agronegócio brasileiro, também se constitui com a produção de agricultura familiar e territórios indígenas fundamentais. Isso pressupõe pensar o futuro a partir de novas dinâmicas que se colocam na economia e na sociedade, mas numa economia e numa sociedade diversa, que atenda o conjunto diferenciado de atores que a sociedade apresenta. Portanto, é caminhar naquilo que é a própria dimensão da universidade. A universidade busca abarcar o universo de conhecimentos, mas também o universo de relações econômicas, sociais e assim por diante. Isso pressupõe, então, repito, o contato estreito e constante com a sociedade. Sintonia. Exatamente. Parecido com rádio, exatamente. Né? Nesse sentido, eu quero salientar, nesse aspecto por último, que a universidade ela é composta por um tripé que precisa estar muito bem articulado, que é ensino, pesquisa e extensão.
extensão. Ensino porque é preciso que as gerações que entram na universidade tenham contato com o conhecimento historicamente produzido. Pesquisa, porque nós precisamos fazer com que esse conhecimento avance cada vez mais, com novos métodos, novas metodologias e assim por diante. Mas também extensão, porque esse conhecimento precisa, em diálogo com a sociedade, atender às demandas sociais e esse conhecimento reverberar em qualquer espaço das comunidades do Cone Sul do Estado. Eu conversei com Jones Dari Gueter, ele que é reitor da Universidade Federal da Grande Dourados e atendeu ao nosso convite para estar aqui hoje na Massa, falando um pouquinho, né, da UFGD, que tem uma história incrível, já tem uma história incrível em Dourados, são 20 anos completados em julho de 2025. Reitor, obrigado pela presença aqui na Massa FM. E um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço e eu quero desejar a todas as alunas e alunos que estão chegando ao UFGD, mas também as outras instituições, porque nós formamos um pool de instituições de ensino superior aqui em Dourados e região, e que a vida universitária, a vida acadêmica, seja vivida com alegria, com entusiasmo, para que esse entusiasmo também reverbere nas famílias e em toda a sociedade. Porque, Ginês, quando a gente faz uma formatura e vê os pais, as mães, as avós, as tias e os tios na formatura, vivendo, se formando junto e chorando junto com os concluintes, é uma alegria imensa. É porque a gente consegue, de fato, dar conta da nossa função social, que é formar profissionais para Dourados, para a região da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul e Brasil. Muito obrigado e muito bom trabalho para vocês. Obrigado, reitor. Manda um abraço especial para todos os servidores da UFGD, né? Não só os professores, mas os técnicos também, como disse o reitor aqui. E obrigado pela participação. Agora são 7h27, o tempo está passando rápido. O microfone aberto, faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita coisa acontecendo nessa última meia hora aqui ainda, tá? Fique com a gente. Até já.